Eu me lembro, agora você falando, quando meu pai estava na UTI, nós tivemos que ser racionais, eu e minha mãe. Meu pai não faleceu, mas nós fomos atrás. A gente não tinha. Então eu olhei para minha mãe e falei: mãe, vamos, meu pai está na UTI, meu pai não está bem. Eu sou filha única. Nós precisamos comprar. Realmente. Mas ali é um tipo de cliente. Não é a maioria, eu sei muito bem disso. E fomos, saímos nós duas e fomos. Falei: vai ter que ser nós duas. E fomos. Foi um momento inusitado, porque eu conto isso para as pessoas hoje e eu falo: que momento agradável. Você acredita nisso? Nós chegamos, a pessoa, ela era tão leve, ela era leve. E aí, ela fez algumas perguntas para nós e algo importantíssimo são as perguntas. Então, ela se inteirou inicialmente por que nós estávamos procurando aquilo naquele momento. E nós podemos falar. Meu pai está no UTI e ela fez perguntas. Como eu sou da área da comunicação, eu fico olhando e fico observando ali. E ela fez perguntas. E como é que ele está? Quanto tempo que ele está? Mas ela não estava perguntando para preencher uma ficha. Ela estava perguntando olhando para mim. E ele tem quanto? Mas ele tinha alguma doença pré-existente? Ela se interessou. Eu não quero saber se isso foi técnica, se não foi, porque tem técnica nisso também. E que se for, maravilhoso. Porque eu e minha mãe ficamos completamente à vontade, né, naquela situação. E ela fez algumas perguntas e olhando para nós, sem ficar preenchendo. Aquilo ali poderia ter sido um horror se ela tivesse conduzido aquela conversa de outra forma para nós. E ela foi muito leve. E ela começou a mostrar ali os serviços. Nós rimos, nós nos divertimos. E depois a gente fica até assim, meu Deus, a gente ficou rindo numa situação tão difícil que estava para nós. Mas ela nos conduziu isso. E hoje a minha mãe conta isso, a gente ri. Porque ela falava algumas coisas, só que ela não ria, quem ria era a gente, porque ela era leve. Ela tinha um semblante leve. Ela fez aquele momento ali, algo que a gente poderia estar voltando ali em 2 dias, em 3 dias, e voltando completamente diferente, outra situação, mas ela nos cobriu de informações essenciais, não uma metralhadora de informações. Eu sei que hoje, se meu pai ou minha mãe ou alguém lá da minha casa falecer, eu já sei o que eu não devo fazer, porque ela me explicou. Isso ficou bem guardadinho na minha cabeça. Ela falou pouco. Ela ouviu mais. Ela fez mais perguntas. E ela falou muito pouco. Então, hoje eu sei onde que está anotado o eu não tenho muito. Ela não falou muitos detalhes. Mas eu sei o que eu não devo fazer, que é o que muitas pessoas fazem. E ela já me explicou ali, e eu me lembro, e a gente lembra várias vezes. Não foi uma vez que nós não lembramos dela, não. Várias vezes a gente conta essa história para as pessoas e recomendamos até o local, porque foi algo muito tranquilo e muito leve. Então, foi algo que, quando a gente voltar, não vai ser algo doloroso. Quando a gente passa na frente, a gente fala assim: nossa, o momento que a gente veio aqui, a gente estava foi um momento tão difícil para nós. Porém, a leveza. Então, a pessoa, você foi falando e eu fui me lembrando dessa atendente. Como ela foi. E no final ela deu um abraço tão gostoso, mas ela deu um abraço porque nós estávamos propícias para esse abraço também. Porque tem gente que não está. Então, eu percebi muito claramente ali que ela foi conduzindo a conversa, mas esperando o que a gente estava pronto para receber. E o que nós não estávamos prontos para receber. E foi. Tirou toda aquela frieza, aquele medo, tudo na comunicação. E eu ali, técnica, buscando. Nossa, olha como é que ela foi fazendo isso. E a minha mãe, mais no emocional, saímos de lá muito satisfeitos com tudo. E isso é importantíssimo. E isso é fundamental. Mas também já presenciei outras formas, que isso não foi aqui no estado, também no momento de luto, e que a pessoa chegava com uma prancheta e era um velório de uma tia e pedindo no meio de todo mundo, era no meio de uma oração. Nós estávamos fazendo uma oração, já na hora de fechar ali o caixão, um momento de extrema dor. E uma pessoa cutuca ele era o viúvo e... Deixa eu assinar aqui, por favor. Tá bom, obrigada. Se era para ter assinado antes, não deu antes para assinar, errou. Vai ter que depois corrigir aquele momento, mas não quebrar aquele momento daquela pessoa. Aquele momento, não. E as pessoas comentaram depois. Problema de comunicação. Ali eu vi que não era a hora.
Talvez ela devia ter feito isso antes, esqueceu de fazer, e vai lá, corre lá e pega essa assinatura, talvez era algo importante, mas então deveria esperar, aquele não era o momento, e aí é comunicação, não é o momento certo agora, eu deixei passar o time, agora eu vou ter que esperar um outro momento, agora eu vou ter que assumir o risco, porque aquilo ali ficou na cabeça. Então, são momentos muito importantes e que ficam na memória da gente. Mas a maneira como você leva, e aí dá para unir, como eu te disse, a técnica que eu tenho certeza que essa atendente tinha, porque ela soube levar muito bem ali. E era um momento difícil, talvez 2 dias eu estava voltando para lá. Mas foi conduzido de uma maneira leve, não era alegre, engraçado, não. Em alguns momentos ela até foi engraçada. Nós a vimos como uma pessoa engraçada, ela não ria, a gente via. De tanta leveza que ela conseguiu trazer ali para aquela conversa. Então, Carol, você traz mais uma vez uma informação muito importante para nós. Porque a comunicação, na verdade, às vezes os setores e as áreas pensam, não, eu tenho que ter uma comunicação exclusiva para o meu segmento. E, na verdade, não. Eu tenho que ter uma comunicação assertiva. Exatamente. Né? Porque o cliente muda. E se o cliente muda, a situação dele muda, o que ele está pronto para ouvir muda, a maneira como ele está. Talvez eu e minha mãe chegamos ali muito racionais, mas outro chega uma situação completamente diferente. E talvez ela não vai poder conduzir essa mesma comunicação da mesma forma, porque mudou, a arena continua a mesma. Eu gosto dessa palavra, arena, ou seja, a situação continua a mesma. Que ali uma pessoa vai atrás de algo, mas o ouvinte muda, e se o ouvinte muda, não tem como você ter uma comunicação padrão. É o erro que vira meme, que vira piada, os atendentes de telefonia. E aquilo mata a gente de raiva. Sim. Por quê? Porque é o padrão. Não vê o seu caso. Não, senhora, eu compreendo. Não, a gente está vendo que ela não está compreendendo, e aquilo vai irritando. As pessoas ficam ali extremamente nervosas. Porque acredita que é uma comunicação para o setor. E não é. É uma comunicação para o cliente. Você, desde a hora que o cliente está entrando ali, se você observar, você vai ver o estado em que ele está. E aí você já consegue falar ali as primeiras palavras numa tentativa de saber qual que é a sua necessidade. Quando eu sei a necessidade do outro, mas para isso eu preciso perguntar e ouvir e escutar, eu consigo falar aquilo que é necessário para ele.